Amigas e amigos de todo o Brasil, está começando mais um Ponto 3, o nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento. Por uma comunicação integral, o humano nos novos ecossistemas. Este é o tema do Mutirão de Comunicação 2021, o maior encontro de comunicação eclesial que reunirá mais de 5.000 comunicadores de todo o Brasil de forma online nos próximos dias 23 e 24 de julho. A construção deste tema, e que hoje é o assunto do nosso programa, considerou a urgência de respostas efetivas aos desafios que as várias frentes de defesa da dignidade e da liberdade humanas experimentam, em destaque na comunicação, e que se dão de variados modos nas mais distintas sociedades. A comunicação que nasce e se revigora de uma ética solidária que tenha a vida humana como centro de tudo. Uma comunicação integral para um mundo que se reconfigurou e que em tudo está interligado. E para nos ajudar na reflexão do tema de hoje, eu recebo de forma remota 2 membros do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Conectada conosco desde o Rio de Janeiro, a Andréia Gripe. Ela é doutoranda em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC-Rio, com bolsa CNPq, mestra e bacharel em Teologia pela mesma universidade. Andréia também possui graduação em Jornalismo pela Universidade Gama Filho e pesquisa Fé e Cultura Digital. Andréia, bem-vinda ao Ponto 3. Desde já, muito obrigado pela sua participação. É uma grande alegria estar aqui com você e também com o nosso querido Moisés para nós podermos conversar sobre esse tema tão importante. Uma grande alegria mesmo poder compartilhar conhecimento, trocar ideias e construir uma comunicação integral. Muito obrigado, Andréia. E conectado conosco desde o Rio Grande do Sul, Moisés Esbardelotto, é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, com estágio doutoral na Università di Roma La Sapienza, na Itália, e com estágio pós-doutoral na Unicinos. É jornalista, consultor em comunicação para diversos órgãos e instituições civis e religiosos, é escritor de livros na área de comunicação e colaborou na elaboração do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Moisés, bem-vindo ao Ponto 3, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos Túlio, é uma alegria estar aqui com você, com a Andréia e com todos e todas que estão nos acompanhando. Uma alegria também poder compartilhar esse momento aqui e refletir sobre a comunicação integral. Obrigado. Eu tenho a alegria de compor, como mencionei na apresentação, o grupo de reflexão sobre comunicação, juntamente com a Andréia e o Moisés. Nós também já tivemos outros membros aqui do grupo participando do Ponto 3 e sempre que temos essa oportunidade de conversa, nós também alimentamos o nosso desejo de promover uma comunicação integral e uma comunicação que chegue a todas as pessoas. Já já eu converso com os nossos convidados e agora a minha conversa é com você que nos assiste para agradecer a sua generosa fidelidade e colaboração a este projeto de evangelização, a família dos Filhos do Pai Eterno. Muito obrigado pelo seu sim. E você que ainda não faz parte desta família, que nos acompanha agora, pode ligar para nós no 62-3506-9800 ou ainda acessar o nosso portal na internet, paieterno.com. Muito obrigado e desde já boas-vindas a esta família que propaga o amor do Pai Eterno a tantos lares e a tantos corações. Vamos então começar a nossa conversa sobre a comunicação integral, o humano nos novos ecossistemas. E essa primeira pergunta a gente sempre traz para a participação dos dois, para o início da conversa. Nós temos ouvido frequentemente esse termo integral como um adjetivo, especialmente no ambiente eclesial, porque o Papa Francisco, em 2015, lançou a encíclica Laudato Si, e ali ele nos chama a uma ecologia integral. E nós também propusemos para o mutirão deste ano a comunicação integral. Inclusive o tema
surgiu, foi proposto dentro do grupo de reflexão sobre comunicação. O que nós podemos pensar ou quais são as características necessárias para uma comunicação integral? Andreia. Então, eu penso assim que uma comunicação integral é uma comunicação que vai além das mensagens, né? Muitas vezes a gente pensa em comunicação, pensa em transmissão, né? Pensa naquilo que queremos transmitir ao outro, mas a comunicação integral, ela transcende a isso, né? É realmente o humano que se comunica, é o colocar em comum, é o estar ali, receber do outro e também dar um pouco de nós para o outro. Então, comunicação integral acontece, ao meu ver, quando conseguimos nos conectar verdadeiramente com o outro ser humano com o qual estamos conversando. Também ela abrange muito mais, né, do que simplesmente palavras e informações, no sentido que também abrange toda a nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos, tudo que compartilhamos, tudo que sentimos, o ambiente também onde nós estamos, né, pegando um pouco de carona no que o Papa Francisco fala sobre a ecologia integral, que não é só, né, falar de desmatamento, mas comunicação também é falar daquilo que vivemos, da sociedade em que estamos, do ser humano, daquilo que ele sente, precisa e faz, né, daquilo que ele é, do seu valor. Então, para mim, comunicação integral abrange esses pontos. Interessante já a contribuição que a Andreia nos traz, porque nos ajuda a perceber a comunicação realmente como algo abrangente, mais do que a transmissão de algo, de um conteúdo ou de uma mensagem. Então já vá acolhendo aí também essas primeiras impressões para a gente continuar a nossa reflexão. Moisés, também gostaria da sua colaboração, né? Que características ou o que nós podemos pensar desta comunicação integral? Eu acredito que, situando essa reflexão também na Laudato Si, tem uma frase que vai costurando o texto, que é aquela já bastante conhecida, tudo está interligado, que o Papa fala a partir do ponto de vista da ecologia, dos ambientes, digamos assim, onde o ser humano vive, mas quando a gente aproxima isso da comunicação, a gente também pode entender os vários ambientes comunicacionais, os vários ambientes onde nós nos comunicamos hoje. Então, falar de uma comunicação integral, seguindo um pouco aquilo que a própria Andreia já falou, indo além da transmissão, é também perceber esses vários ambientes que vão se formando hoje, graças às tecnologias, mas não só, graças também a tudo aquilo que envolve a nossa cultura, o período de pandemia, por exemplo, tudo que ele trouxe, obviamente, com os desafios e dores, mas também potencialidades, espaços de criatividade, e pensar a comunicação como esse processo de interligação, em que tudo está interligado também. Quer dizer, não dá para pensar a comunicação unicamente do ponto de vista das mensagens, dos conteúdos, não dá mais para se pensar a comunicação unicamente a partir do ponto de vista das tecnologias que estão em jogo, não dá para se pensar a comunicação unicamente do ponto de vista dos elementos culturais, dos elementos econômicos, dos elementos políticos. Quer dizer, pensar a comunicação hoje é pensar essas inter-relações, especialmente num momento de crise, como que a gente vive hoje, uma crise não só ambiental, não só do ponto de vista da saúde, mas uma crise de civilização mesmo, que é um pouco tudo aquilo que a Laudato Si traz para a reflexão. Então, a comunicação é essencial nesse momento de crise, porque é esse processo por meio do qual a própria sociedade consegue dialogar consigo mesma. Os próprios campos sociais, a política, a religião, a economia, enfim, e nós como seres humanos, como indivíduos. Então também é importante trazer esse debate da integralidade da comunicação, porque nos desafia a pensar a comunicação nessa complexidade. Né? Quer dizer, é um processo complexo, não é um processo simples, linear, mecânico, mas envolve essas várias facetas. E quanto mais a gente consegue dar conta dessas várias facetas, melhor vai ser a nossa comunicação, inclusive como sociedade também. Esses elementos que o Moisés traz aqui para a nossa conversa,
me faz lembrar da própria história da humanidade. Se nós olharmos para a própria ciência, há momentos em que nós tínhamos uma unidade maior, uma integralidade maior. Depois nós tivemos uma departamentalização dos saberes, dos pensamentos, né? E agora é mais do que uma tendência, acredito que é também uma necessidade humana de interligar estes saberes, e a comunicação exerce um protagonismo muito grande, né? Então, diante dessa necessidade também de ajudar a sociedade a dialogar, de conectar, o termo que a Andréia trouxe também aqui para nós estamos diante de uma realidade bastante sofrida e bastante dramática, que nós estamos diante de um mundo dividido e polarizado. Andréia, como é que nós podemos viver uma comunicação integral considerando essas características de um mundo dividido e polarizado? Então, acho que a primeira coisa, né, que nós precisamos é a nossa própria conversão do olhar, né? A conversão, fala-se muito de conversão pastoral desde a Aparecida, e eu traria essa conversão do nosso olhar para o outro, de ver o outro como alguém importante, com valor e que tem algo a contribuir comigo, né? Nós não somos os donos da verdade. Infelizmente, esse mundo digital criou grandes especialistas de tudo ou de nada, né? Pessoas que se acham e se consideram especialistas em todos os temas e acabam olhando o outro não como alguém que tem algo a complementar, né? Me ajudar também a construir o meu pensamento, mas como alguém que compete comigo. Então, a gente acaba vendo o outro como um inimigo, alguém que eu preciso vencer ideologicamente. E essa dinâmica da divisão, essa dinâmica, vamos dizer assim, do inimigo, né? Ela precisa ser quebrada. Eu acredito que nós, cristãos, temos essa grande responsabilidade. A responsabilidade de fomentar o diálogo a partir de mim, né? De eu acolher o outro na sua diversidade, ver nessa diversidade uma beleza e não o ver como um inimigo, mas alguém que tenha a contribuir com o meu próprio ser, com a minha própria pessoa, e que a comunicação entre nós construirá um mundo novo. É o diálogo que constrói um mundo novo, não a disputa, né? Não a guerra. E aqui nós vivemos muitas vezes uma guerra ideológica que não leva a lugar nenhum, nem constrói nada. Então, acredito que a partir da conversão do meu olhar e de eu valorizar o outro como alguém que tem algo também a contribuir comigo. Dois pontos importantíssimos e que vale não apenas para a comunicação, que vale para a sua relação familiar, social, seu ambiente de trabalho. Nessa conversão, perceber a presença do outro e acolher no outro uma possibilidade de diálogo, fomentar o diálogo para criar um mundo novo. Na sua primeira contribuição, Moisés, você trouxe para a gente alguns elementos deste mundo conectado e que a pandemia veio também acentuar, veio trazer para nós, né? Nós temos passado mais tempo conectados e também mais dependentes das tecnologias, das plataformas, né? Isso tudo tem nos envolvido bastante. E nós tivemos uma acentuação, acredito eu, e você vai poder trazer alguma reflexão a mais sobre isso, que nós temos vivido mais o on-life, aquele termo cunhado pelo pensador Luciano Floridi, que é exatamente essa forma híbrida da nossa vida. Não dá mais para definir o que é offline, o que é online, mas a gente tem passado o tempo todo nesta ambiência, nesses novos ambientes comunicacionais, né? E a proposta do Mutirão 2021, a partir da comunicação integral, é exatamente trazer o humano para os novos ecossistemas, ou olhar o humano nos novos ecossistemas. Que novos ecossistemas surgem, então, com esse tempo, com a pandemia, com esse on-life? Eu acho que esse conceito do on-life é muito rico porque ele nos permite entender justamente essa inter-relação que se dá entre os vários ambientes de vida. Como eu vinha falando, por exemplo, esses que você mesmo já citou, do online, do offline,
que hoje praticamente são impossíveis de separar claramente e totalmente. Nós sempre estamos nessa transição, sempre estamos aí nessa interface entre o online e o offline, e isso graças também a uma evolução tecnológica que nos permitiu um acesso mais facilitado também ao ambiente digital, a uma conectividade praticamente 24 horas por dia, a mobilidade que nos trouxe também essas tecnologias que nos foi permitida por essas tecnologias móveis, que onde quer que esteja a gente pode estar conectado, pode estar disponível para comunicação. Então isso vai modificando os vários ecossistemas, se nós quisermos chamar assim, de vida em que nós estamos. Eu acho que o período de pandemia também nos permite olhar com um olhar novo para esses vários ecossistemas e como eles foram também se interligando a partir do ambiente digital. Nós tivemos aí um fortalecimento, um ritmo maior, uma velocidade maior para esse processo de digitalização, particularmente nesse tempo de pandemia. E aí a gente viu que os vários ambientes de vida, o ambiente escolar, o ambiente familiar, o ambiente das amizades, o ambiente de trabalho, inclusive o ambiente de fé, todos esses ambientes foram, digamos assim, perpassados, embebidos pelo ambiente digital. E isso vai desdobrando novos ecossistemas. Uma coisa é quando a gente vive e pratica a fé, por exemplo, ou estuda unicamente no nosso ambiente tradicional, da escola, da igreja, da paróquia. Outra coisa começa a surgir quando nós continuamos fazendo isso, mas passamos a viver outras experiências semelhantes, mas também muito diferentes, no ambiente digital. Estudamos no ambiente digital, trabalhamos no ambiente digital, rezamos, nos encontramos como comunidade de fé no ambiente digital e, ao mesmo tempo, continuamos fazendo isso nos ambientes tradicionais. Essas novas experiências vão modificando aquelas experiências tradicionais e, ao mesmo tempo, essas experiências tradicionais vão trazendo elementos que possam enriquecer as experiências no ambiente digital. E esses cruzamentos ninguém controla, faz parte do processo de aprendizagem mesmo, de tentativa e erro, em que vão se dando, então, essas novas formas de relação. E aí a riqueza, portanto, desse momento que nós estamos vivendo agora, e que a gente pode tentar entender, refletir sobre isso, e acho que vai ser o desafio também do Multicom, de perceber como isso está transformando a nossa própria experiência humana, como pessoas. Porque, enfim, tudo que nós estamos fazendo está se transformando. Então, até que ponto isso também não afeta a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa estrutura, digamos assim, como seres humanos? Será que não estamos diante de uma transformação do próprio ser humano, da própria humanidade, a partir de todos esses desdobramentos? Então, refletir sobre isso é muito importante, particularmente do ponto de vista da igreja, porque isso afeta diretamente a prática religiosa, a vivência comunitária e o próprio ser igreja. Ser igreja em 2021 também é, em grande parte, esse ser igreja no ambiente digital. Então, entender essas inter-relações aqui é o desafio, digamos assim, dessa perspectiva da comunicação integral. Você traz aqui os elementos e que me ajudam a pensar também que é momento da gente retomar as rédeas deste movimento, porque a sensação que muitos de nós temos, e principalmente para a gente que lida diretamente, diariamente com comunicação, é que esse processo, essa revolução tecnológica digital vai tomando conta de nós, né? Ao invés de nós termos as rédeas, nós que estamos ali sendo domados. E o que você traz, esse olhar, esse ritmo que é preciso a gente retomar, nos faz pensar então, ou seja, o humano presente nesses ecossistemas, mas ele que dá a diretriz, ele conduz, ele guia e vai acompanhando o ritmo do tempo. E você trouxe um elemento também interessante, importante para nós, que é a vivência da fé e que atinge diretamente a quem nos acompanha. E a Andréia é uma pesquisadora dessa área de fé, de cultura digital. Como é que nós podemos viver bem a fé nesse tempo e nesses novos ecossistemas, Andréia? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa cuidar é da nossa própria experiência de fé, né? Nós realmente primarmos para uma experiência de fé verdadeira, né? Com quem eu me encontro todos os dias, né? Deus não é
um ser etéreo, vamos dizer assim, né? Ele é uma pessoa, nós acreditamos na fé cristã, uma pessoa com a qual eu me relaciono. Então, como está a minha vivência da fé? Eu conheço com quem eu me relaciono? Então, eu conheço a proposta do Evangelho, somos cristãos. Então, eu preciso conhecer a pessoa do Cristo. Não basta dizer que sou cristã, eu preciso aderir à proposta do Evangelho, né? Eu preciso seguir uma pessoa que é o Cristo. Então, quais são essas propostas? Né? Como ela faz diferença na minha vida? Como eu cultivo os valores do Evangelho? Então, a partir dessa vivência de fé, aí sim eu posso melhor exercer a minha cidadania digital, eu posso melhor estar ali e interferir também nesse processo de desenvolvimento tecnológico. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela nos molda, ela é moldável pelo ser humano. Então, são as nossas práticas. Porém, se eu não sei quem eu sou, muito bem, né? Eu não sei a quem eu sigo, eu não sei quem eu sou, e aí, esse não sei quem eu sou, eu estou falando no sentido da minha identidade cristã, eu acabo me deixando levar pelos ventos do momento, né? Pelas ondas do momento. Então, eu acabo não exercendo a minha cidadania cristã dentro do ambiente digital. Os valores que me regem nesse ambiente não serão os cristãos, mas são valores, muitas vezes, da moda, né? Os valores ideológicos. Então, esse cuidado, esse olhar. E também aí entra toda a dimensão também da minha prática no ambiente físico, né? Porque eu preciso também exercer a solidariedade, estar próximo das pessoas, eu preciso conhecer os problemas que as pessoas vivem, estar junto a elas, é um pouco da pedagogia que o Papa Francisco falou na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, né? Estar com as pessoas, gastar as solas de sapato, exercer também o meu mandato missionário, junto às pessoas, conhecendo-as, e aí sim eu vou poder ter uma boa presença digital, né? Porque eu não vou estar afastado dessa realidade, mas eu vivendo neste tempo, eu sei que eu tenho um poder transformador dele. Nós somos cidadãos e nós precisamos transformar a sociedade onde nós estivermos, seja no ambiente que estivermos. Temos que ter essa presença diferenciada. Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, da nossa reflexão, e certamente ela não se esgota aqui, a comunicação integral não se esgota com esse momento tão rico que a gente teve a oportunidade. Outras questões são levantadas, outras necessidades são levantadas, é um tema, é uma necessidade muito atual, e eu quero já de antemão agradecer aos nossos convidados, a jornalista e doutoranda em teologia, Andréia Gripe, o jornalista e doutor em ciências da comunicação, Moisés Esbardelotto, ambos membros do grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB. E agora nós vamos então fazer aqui a nossa pontuação, a nossa conclusão do programa a partir dos pontos levantados por eles e também já na expectativa de outras contribuições que teremos, de outros olhares durante o Mutirão de Comunicação 2021, que chega à sua 12ª edição, esse ano de forma totalmente online, com mais de 5.000 comunicadores espalhados por todo o Brasil. Pensar a comunicação integral, o humano nos novos ecossistemas, exige de nós a capacidade de fazer um processo de interligação, um processo de união, de soma. Em um mundo polarizado e dividido, pode parecer contrassenso, mas é uma necessidade, especialmente para nós cristãos, de desenvolvermos essa capacidade de interligação. Uma palavra importante para nós pensarmos também a comunicação integral é o diálogo. Fomentar o diálogo, ajudar a sociedade a dialogar. Nesse tempo de opostos, de inimigos, de adversários,
O diálogo surge como uma lufada de esperança e como também a recuperação daquilo que é mais primitivo na comunicação. Não só a fala, mas o diálogo, a capacidade de escutar e acolher o outro. E nesse ambiente que vivemos, online, offline, on-life, nesses tantos ecossistemas, que nunca nos falte a solidariedade. Estarmos próximos das pessoas, do próximo mais próximo, aquele que está à nossa frente, e também do próximo um pouco mais distante ou do próximo que está do outro lado da tela. São algumas pistas, alguns caminhos para nós construirmos uma comunicação integral. E eu quero encerrar a nossa reflexão brindando os nossos convidados pela presença, pela agradável conversa, e a você, telespectador, com um pensamento do Papa Francisco na sua encíclica Fratelli Tutti. Papa Francisco nos diz o seguinte: voltemos a promover o bem para nós mesmos e para toda a humanidade. E assim caminharemos juntos para um crescimento genuíno e integral. Cada sociedade precisa de garantir a transmissão dos valores. Caso contrário, transmitem-se o egoísmo, a violência, a corrupção nas suas diversas formas, a indiferença e, em última análise, uma vida fechada a toda a transcendência e entrincheirada nos interesses individuais. Pensemos e promovamos, então, uma comunicação integral. Um abraço forte para você e até o nosso próximo encontro.